Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos seguir aqui então com o tema da nossa tutela provisória. Na aula de hoje a gente vai falar sobre tutela de urgência. Professor, eu estou meio perdido no assunto. Eu não sei da onde o senhor começou, então tem duas aulas já gravadas aqui no canal. Dá uma olhadinha, tá aqui em cima o cardzinho para você acessar a parte 1 e a parte 2, tá? Onde a gente tratou de forma geral das tutelas provisórias. Agora, a gente aprofunda o tema da tutela de urgência e na sequência a gente vai desenvolvendo todos os assuntos. A ideia é que você saia daqui sabendo tudo sobre tutela provisória, tá? Antes de prosseguir, me dá uma moral, para de ficar só assistindo Big Brother, assistindo corte de podcast aí no YouTube. Assiste o nosso canal aqui, conteúdo gratuito, de qualidade e totalmente atualizado, tá? Muita gente diz, eu queria ser tanto seu aluno, então aqui é uma oportunidade. Você pode ser meu aluno aqui de forma gratuita, coloca suas dúvidas aqui embaixo, mas ajuda o canal a crescer. Curte, compartilha, comenta, tá? E para te incentivar a comentar, eu tô agora numa enquete aqui, o que eu vou colocar no meu cenáriozinho, tá? Eu coloquei o Guibô aqui, que é o robozinho que a Gabi me deu, tá? Tem a foto da Gabi e do Augusto, tem alguns livros aqui no nosso cenário, tem esse porta-livro aqui de fita cassete, que muita gente nem sabe o que é, mas aqui em cima tá vazio. E aí, o que eu coloco aí? Me diz o que eu coloco ali. Beleza? Vamos lá então para estudar tutela de urgência nesse bloco. Então a gente já começa falando do assunto mais importante quando eu estou trabalhando com tutela de urgência, que é justamente o quê? Os requisitos para a concessão da tutela de urgência. E os requisitos estão aqui no artigo 300 do Código de Processo Civil. Então olha lá o que diz o 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então vamos destacar aqui a primeira coisa, probabilidade do direito. Esse é o primeiro requisito para a tutela de urgência. E aqui, atenção, porque ele escreve e. Isso quer dizer o quê? São requisitos cumulativos. E aí qual é o segundo requisito? O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tá? Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a gente vai chamar isso tudo aqui, de uma coisa só, de urgência. É por isso que a tutela é de urgência, tá? Então vamos lá, vamos com bastante calma aqui, pra vocês entenderem o seguinte. Não basta a urgência, eu preciso também da probabilidade do direito. Era um exemplo bem comum e muita gente fala assim, professor, a gente vê muito caso de tutela provisória envolvendo, por exemplo, direito à saúde. Você tem razão, acontece bastante. Ação que envolve, por exemplo, ausência de cobertura de um determinado tratamento a respeito de um problema de saúde. Isso é muito comum, tá? Agora, quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Imagine que eu, Guilherme, digo o seguinte, senhor juiz, eu, Guilherme, estou com um problema no meu coração e eu estou precisando fazer uma cirurgia de coração, tá? O meu plano de saúde é a Amil. Eu fui lá na Amil para liberar esse tratamento e a Amil não liberou, tá? Agora eu estou entrando com uma ação judicial para que o meu plano de saúde libere, mas na verdade eu estou entrando com ação contra a Unimed. E já que a Amil não liberou, eu vou pedir para a Unimed. Mas pera lá, professor, você tem contrato com a Unimed? Não, não tenho. O meu plano de saúde é a Amil. Vejam, a minha situação é urgente. Porque, eu tenho que fazer essa cirurgia. Se eu não fizer essa cirurgia, eu posso vir a falecer. Mas o meu direito não é provável frente à Unimed. Por quê? Porque eu não tenho direito de nenhum tratamento, que a Unimed, eu não tenho direito de exigir que a Unimed custeie algum tratamento, porque eu não tenho nenhuma relação com ela. Eu tenho com a Amil. Então, por mais que o meu direito seja urgente nesse caso aqui, não há a probabilidade dele. Não é provável que eu esteja certo. Então, provavelmente eu não vou conseguir a tutela provisória. Por isso que é importante os dois requisitos.
Então, cuidado. Vamos anotar aqui, ó. Tutela de urgência, não basta a urgência. Não basta a urgência. Por quê? Porque eu preciso da probabilidade do direito. A probabilidade do direito, antes da reforma do Código, então até ali 17 de março de 2015, a gente usava uma expressão verossimilhança ou a expressão fumus boni iuris, tá? No novo CPC, a gente uniformiza e chama de probabilidade do direito. Eu costumo dizer que se você usar nas suas peças, por exemplo, na sua fundamentação de uma peça judicial, o argumento, o fumus boni iuris, a verossimilhança, todo mundo vai te entender, fica tranquilo em relação a isso. Mas vai passar para quem está lendo aquele ar de tipo, oh, esse cara é meio velha guarda, esse cara não entendeu que o código mudou o nome do requisito, tá? Importante frisar, esses requisitos aqui são da tutela de urgência. Seja ela antecipatória, então seja antecipada ou cautelar. Dá na mesma, tá? Então os requisitos que a gente está vendo aqui são requisitos para tutela de urgência. Então se o teu objetivo é uma tutela cautelar de urgência, esses são os requisitos. Se o teu objetivo é uma tutela antecipada de urgência, estes também são os requisitos. Beleza? Tranquilos? Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho e se ficar com dúvida, deixa aqui embaixo e me diz o que eu coloco aqui. E claro, se não deu o joia, porra, dá o joinha aí, cara, me ajuda. Dá uma moral pra mim, você curte tanta bobagem na internet, porra, ajuda a curtir aqui o vídeo do professor, a aula do professor que tá se esforçando. Eu sempre digo, essa aula que você tá tendo aqui é o mesmo nível de qualidade das aulas que os meus alunos, por exemplo, dos meus cursos pagos e nos meus alunos das universidades têm. É a mesma aula, é o mesmo padrão de aula. Então eu estou te dando isso tudo de forma gratuita. Só peço, em contrapartida, o joinha e o compartilhamento. Beleza? Vamos falar de um segundo assunto importante que muita gente tem dúvida, que é o momento da concessão de uma tutela de urgência. Prof, quando que eu posso pedir uma tutela de urgência para o juiz e, consequentemente, quando que ele pode me conceder? Eu vou te contar um segredo aqui bem simples. Sempre, a qualquer momento, até o trânsito em julgado. Então você pode fazer esse pedido junto na sua petição inicial, você pode fazer esse pedido no curso do processo, você pode fazer esse pedido logo que o juiz for dar a sentença, você pode fazer esse pedido lá no tribunal sem problema nenhum, tá? Então, qualquer momento pode haver a concessão, né, o pedido e, consequentemente, a concessão de uma tutela de urgência. Basta que não tenha havido ainda o trânsito em julgado da decisão, tá? E por que eu faço questão de dizer isso antes de mostrar o parágrafo 2º do artigo 300? Porque o parágrafo 2º do artigo 300, ele dá um ar de que tem um momento específico para que seja concedida, mas não é verdade. Olha o que diz o 300. A tutela de urgência, parágrafo 2º, né? Pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. O que ele está dizendo? Olha, posso dar isso mesmo sem ouvir o réu. Posso dar isso ali no início do processo, mas não está impedindo que possa dar em outros momentos, tá? Isso é importante frisar. Prof, o que ele quer dizer com liminarmente? Vamos colocar aqui, ó. Pode ser concedida liminarmente, ele quer dizer o seguinte: sem a oitiva do réu. Então eu posso demonstrar para o juiz uma situação de urgência tão grande que o juiz fala, que eu falo, ó, juiz, é o seguinte, você tem que me dar essa tutela de urgência agora, não dá para esperar muito não, tá? Então não dá nem tempo de ouvir o réu. Mas professor, o réu não vai ser ouvido? Vai, ele vai ser ouvido depois. É aquilo que a gente chama na doutrina de contraditório postecipado, ou seja, a gente deixa para ouvir num momento posterior, mas vai ouvir, tá? Ou após justificação prévia. O que é a tal da justificação prévia? Isso daqui é uma audiência, tá? É uma audiência.
É uma audiência de instrução e julgamento, prof? Não. É uma audiência de conciliação, prof? Também não. É uma audiência para que o autor comprove a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Às vezes, o juiz não está muito satisfeito com a narrativa que o autor fez. O autor trouxe lá os elementos que ele entende que são necessários e suficientes para conseguir a tutela provisória, mas o juiz não está muito satisfeito com isso não. O juiz não se convenceu. O juiz pode marcar essa audiência de justificação prévia, traz as partes para o processo para entender bem o que está acontecendo e aí decidir se dá ou não a tutela provisória. É importante frisar. O juiz, então, ele pode dar a tutela de urgência sem essa audiência e sem ouvir o réu. Ele pode dar a tutela de urgência depois dessa audiência ou ele pode simplesmente dizer, olha, eu não vou dar, eu acho que não tem elementos e nem marcar essa audiência. Então, essa audiência não é de designação obrigatória. Beleza? Tranquilo? Então, frisando, professor, até quando eu posso pedir uma tutela provisória? Você pode pedir a qualquer momento até o trânsito em julgado. Transitou em julgado, não tem mais o que fazer. Mas até que haja o trânsito em julgado, eu posso pedir e o juiz pode conceder, inclusive em grau recursal. Beleza? Terceira regrinha dessa aula, a tal da caução. E aqui, cuidado, tá? É caução com U. Essa caução aqui, gente, é sinônimo de garantia. Calma aí que minha letra ficou feia aqui. Só agora você acha que ficou feia, professor? Tá feio o tempo todo, não, mas agora tá mais. Então essa caução aqui é sinônimo de garantia. E que é isso? Vamos lá. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 300 do Código. Para a concessão de tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fiduciária idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Tá? O que é isso? Vamos explicar de forma bem simples, não se preocupa tanto com a redação do dispositivo. Aqui, entende a lógica dele. Veja, quando eu peço uma tutela provisória de urgência, eu estou pedindo algo para me beneficiar, né? Ou para garantir o meu direito, ou para efetivar antecipadamente o meu direito. A outra parte, por conseguinte, é prejudicada, né? Eu brinco sempre, né? Eu tenho, todo mundo conhece, quem não conhece, o Augusto e a Gabi. A Gabi gosta muito de parquinho, inclusive hoje a gente, falando de vida real, né? Tô gravando essa aula para vocês aqui 10h40, 10h50 da manhã. Antes da aula a gente foi tomar a vacina, eu fui tomar a dose de reforço e a Gabi foi tomar a primeira dose da vacina. E aí a gente falou para ela que se ela tomasse, se ela chorasse, se ela fosse corajosa para tomar, não chorasse, a gente ia levar ela num parquinho para brincar. E ela quis ir ali no Parque Barigui, que é um parque, quem aqui de Curitiba conhece, que tem um parquinho lá que ela gosta. E lá tem uma gangorra. E a Gabi gosta bastante de gangorra. E eu, coincidentemente, né, vim dar essa aula para vocês aqui e antes brinquei com ela na gangorra. A gangorra é um exemplo bem bacana para mostrar como é o processo judicial, né? A ideia da balancinha, né, é a mesma coisa. A gangorra, ela trabalha de um jeito que quando alguém está muito em cima, né, o outro está muito embaixo. O processo é assim. Quando uma parte se beneficia bastante, a outra se prejudica na mesma medida. Né? Então, se eu peço 100 mil reais numa indenização e ganho 100 mil, eu paguei tudo que eu queria, a outra parte perdeu tudo. Se eu ganho 80, eu ganhei uma parte do que eu queria, a outra parte perdeu uma parte também. Vai tentando trazer um equilíbrio. Né? Então, o processo é um pouco isso. Então, quando eu peço uma tutela provisória para o juiz, e o juiz me concede, eu me beneficiei. A outra parte se prejudicou. O que a lei está dizendo? Está dizendo, olha, o seguinte, para reparar esses prejuízos, caso no final do processo descubra-se que o Guilherme está errado e quem obteve essa tutela provisória está errado, o juiz pode exigir uma garantia para que ressarça os danos. Senhor, não entendi nada, achei uma porcaria a tua explicação. Calma, eu vou te dar um exemplo sem entender. Imagina então, vamos voltar para o plano de saúde. Eu digo assim, senhor juiz, eu tenho um contrato com a Amil, plano de saúde, está aqui os comprovantes de pagamento de todo o período e eles estão negando a cobertura.
Beleza. Eu vou lá, anexo isso no processo, peço para o juiz a tutela provisória para que autorize que eu seja internado e faça a cirurgia. O juiz vai lá, se convence dos meus argumentos, dos documentos que tem e diz: faça a cirurgia em 24 horas sob pena de uma multa gigante, tá? E a Amil faz a cirurgia, autoriza a cirurgia, tá? No decorrer do processo, a Amil consegue demonstrar que aqueles documentos que eu trouxe são falsos. E, na verdade, fiz um contrato com a Amil há 5 anos atrás. Paguei apenas uma parcela e nunca mais paguei. Abandonei. Se houve uma rescisão do contrato, a Amil tem prova disso e me notificou da falta de pagamento. Todos aqueles comprovantes de pagamento que eu anexei eram falsos. Descobre-se, em resumo, que o Guilherme não tinha direito a essa cirurgia. E aí? A Amil tomou um prejuízo porque fez essa cirurgia e custou para ela. A Amil tem direito de ser ressarcida? Tem. Imagine que se apurem os danos e se verifique que o prejuízo da Amil foi de 40 mil reais. A Amil, no mesmo processo, vai poder cobrar os 40 mil reais de mim, tá? Agora, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando do caso de reversão de uma tutela provisória, porque é provisória. Se na hora de dar a decisão definitiva, o juiz entende que quem teve direito a essa tutela provisória não tem mais, essa pessoa que se beneficiou da tutela provisória tem que ressarcir os danos que causou a outra parte. É um exemplo clássico que eu dei aqui. Então o juiz pode, lá no início do processo, quando você pede a tutela provisória, dizer: ó, o seguinte, Guilherme, eu vou te dar, mas dá uma garantia. E caso você venha perder lá no final do processo, a outra parte vai ter meios de se ressarcir. Então nós vamos, sei lá, colocar o teu carro como garantia. Se perder no final e você não pagar o que deve para eles, a gente vai penhorar esse teu carro, vai vender esse carro e vai pagar o valor para eles. Professor, o juiz sempre vai exigir? Não, é uma faculdade que a lei dá. Então o juiz pode exigir isso, tá? Não que necessariamente ele vai fazer. Lembrando que a lei diz que se a parte for economicamente hipossuficiente, ele também pode dispensar essa caução aqui. Beleza? O próximo item e último item dessa aula, estava como letra C aqui, mas eu já vou arrumar. Letra D de discoteca. Discoteca, tipo, entrega muito a idade, né? O que era discoteca, professor? Não sei. Quem não sabe, dá um Google aí para descobrir o que é discoteca, tá? A questão da irreversibilidade. Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 300. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tá? Natureza antecipada, lembrando que a antecipada é aquela que serve para a efetivação, melhor, vamos colocar um termo mais usado, para a satisfação do direito. Serve à satisfação do direito. O que ele está dizendo, professor? Ele está dizendo que se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos, o juiz não concede. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Imagine que uma pessoa, tá? Uma criança, ingresse com uma ação de investigação de paternidade contra o suposto pai. E diz assim: olha, senhor juiz, eu quero ser declarada filha desse cara e quero que em tutela antecipada você já emita uma certidão de nascimento nova para mim, colocando ele como pai. Aí eu junto lá os documentos de que a minha mãe teve um relacionamento com ele, as fotos e tal. O juiz pode dar uma tutela antecipada dessa? Não pode. Uma decisão dessa se torna irreversível, né? Ele diz: olha, você é pai, ponto. É pai. Aí passa-se o tempo, faz-se o exame de DNA. Ah, agora não é pai mais. Não, não dá. Os efeitos disso podem ser irreversíveis? Pode. Então, o juiz não dá. O juiz diz: olha, tutela antecipada nesse caso não, vamos esperar. Claro que eventualmente alimentos eu posso dar. Eu posso dar os alimentos? Posso, antecipadamente. Mas dizer que é pai? Não, vamos esperar o resultado final do processo. Tá? Agora, qual que é o problema dessa questão da irreversibilidade? Imagine que uma pessoa diga assim: senhor juiz, eu ganho um salário mínimo e tenho um plano de saúde aqui. Meu plano de saúde diz que cobre qualquer cirurgia de emergência, dentro do período de passado o período de carência. E eles não querem fazer essa cirurgia no meu coração. Tá? A cirurgia custa 500 mil reais,
eu não tenho como pagar e o médico me falou que se não fizer eu posso morrer. Tá? Pergunto para vocês. Se o juiz der, tá? E o cara fizer a cirurgia do coração, R$500 mil, e depois, no curso do processo, descobrir que essa pessoa, esse autor, não tem direito a essa cirurgia, porque o plano dele não cobria esse tipo de coisa. Ele nem estava pagando o plano, sei lá, o motivo que for. Será que essa pessoa vai conseguir devolver o dinheiro para o plano? Possivelmente não. Ganhando salário mínimo, evidentemente que não vai ter como devolver esses R$500 mil. Então esse tipo de decisão se torna irreversível? Se torna. Então o juiz não pode dar tutela provisória? Aqui é a discussão. Pela literalidade do parágrafo 3º do artigo 300, ele não poderia dar. Mas doutrina, jurisprudência também sugerem proporcionalidade e ponderação nessa análise aqui. Como assim, professor? O juiz tem que olhar para uma decisão de tutela provisória e pensar o seguinte: se eu der, alguém se beneficia, alguém se prejudica, certo? Certo. Então, se eu mandar o plano fazer a cirurgia, o Guilherme vai ser beneficiado, vai fazer a cirurgia, o plano vai tomar um prejuízo de R$500 mil. Pode ser que no final do processo, caso o Guilherme esteja errado, pode ser que de fato ele não consiga devolver esses R$500 mil. Beleza, então pode ser que a Unimed, o plano de saúde, que qualquer que seja, tome um prejuízo de R$500 mil? Pode ser que sim. Beleza. Opção 2. O juiz não dá a tutela provisória. Quando ele não dá, ele também prejudica alguém, o que pediu, e beneficia o outro lado. Então, se o juiz disser, não vou dar, não vou fazer, não vou determinar que se faça a cirurgia, porque ela custa muito caro, e o Guilherme, caso perca, não vai conseguir devolver, o Guilherme pode morrer. Em resumo, a não concessão da tutela de urgência, neste caso, também pode torná-la irreversível a situação. Então, se eu dou, pode ser que o plano de saúde tome um prejuízo de R$500 mil. Se eu não dou, pode ser, lá no final do processo, pode ser que o Guilherme venha a morrer. E a morte também é irreversível. E aí? Se eu dou, pode se tornar irreversível em desfavor do plano de saúde. Se eu não dou, pode se tornar irreversível em desfavor do Guilherme. E aí, o que eu faço? É fácil ser juiz? Não. Eu pondero o quê? Os bens jurídicos em jogo. Então, vamos lá. A Unimed, o plano de saúde, se perder, qual que é o prejuízo? É dinheiro. R$500 mil. É isso. O Guilherme, se perder nesse caso, é o quê? É a vida. O que é mais importante? A vida do Guilherme ou R$500 mil na Unimed? Ah, claro que é a vida do Guilherme nesse caso. Então, o juiz vai conceder a tutela provisória nesse caso, mesmo diante desse perigo de irreversibilidade. Por quê? Porque aqui é aquela situação que a gente tem de possibilidade de irreversibilidade recíproca. Se eu concedo a tutela provisória, eu torno irreversível, eu posso tornar irreversível para um lado. Mas se eu não concedo, eu posso tornar irreversível a situação para o outro lado. E aí o juiz faz o quê? Pondera. Ele olha os bens jurídicos que estão em jogo. De um lado, o patrimônio do plano de saúde, de outro lado, a vida do Guilherme. Beleza? É isso então que eu tinha a falar para vocês. Pelo amor de Deus, 24 minutos de aula e você não curtiu ainda? Cara, sacanagem. Curte aí, coloca esse dedo no joinha, compartilhe isso daqui e não esquece de dizer o que você quer ver aqui em cima. Mais foto da Gabi? É mais foto do Augusto? Sei lá, é livro? Me diz que eu tô na dúvida do que eu vou colocar aqui. Tá bom? Valeu, gente. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula. E claro, canal cheio de conteúdo, são mais de 100 vídeos no canal de conteúdo atualizado, de qualidade. Qualidade eu não sei, é você que vai dizer. E claro, gratuito. Seu objetivo é o quê, professor? Virar o maior canal de conteúdo jurídico do Brasil. Ah, você não vai conseguir. Bom, o que depende de mim, que é fazer conteúdo, eu vou conseguir, eu te garanto. É vídeo novo toda segunda, quarta e sexta aqui no canal. Então, se eu conseguir fazer isso nesse ano, são mais 150 vídeos só nesse ano, tá?
procura 150 aulas, tá? Procura aí na internet que canal que vai te dar 150, com a 100 que tem 250 aulas até o final do ano, totalmente de graça, tá? E claro, sempre sugere tema aqui pra gente. Valeu, um grande abraço e até mais.